nós vamos trabalhar aqui com a soma dos n primeiros números pares e depois a soma dos n primeiros números ímpares. Então, observem que, se eu for somar os números pares, vou somar 2 com 4, com 6, e aqui eu vou colocar a forma de um número par, 2n. Então, aqui eu tenho os n primeiros números pares. E os ímpares, 1, 3, 5 e 2n menos 1. Bom, então primeiro, para eu constituir a minha proposição, que a gente vai demonstrar mais para frente, eu vou pensar numa fórmula para a soma desses n primeiros números, tanto pares quanto ímpares, de forma separada. Então, se eu for pensar, a soma do primeiro número par vai ser 2, porque só estou com ele aqui. Se eu for somar os dois primeiros, eu vou ter 2 mais 4, 6. Então, ó, quando eu somo os dois primeiros números pares, a minha soma dá 6. Quando eu somo os três primeiros números pares, eu tenho 6 mais 6, 12. Então, 12, ok? Fazendo isso para o 4, para o 5, e aí a gente começa a pensar qual que seria a fórmula para a soma desses números. Então, observem que eu posso escrever o 2 como o produto de 1 por 2, 6, produto de 2 por 3, 12, produto de 3 por 4. Então, a gente começa a identificar aqui. Se eu for somar o primeiro número par, eu tenho o primeiro vezes o seu sucessor. Se eu for somar os dois primeiros, eu tenho o 2 e o seu sucessor. Então, se eu for escrever uma fórmula para a soma dos n primeiros números pares, eu vou ter o n vezes o seu sucessor, ok? Quando eu tenho a soma dos números ímpares, o primeiro número ímpar vai ser 1, que só tem ele ali sozinho. Se eu for somar os dois primeiros números ímpares, eu vou ter o número 4, que está aqui, ó. Dois primeiros números ímpares dá 4. Os três primeiros números ímpares dá 9. Então, os três primeiros números ímpares, 9. E assim eu vou fazendo até que eu verifico que a soma do primeiro número vai ser ele ao quadrado, a soma dos dois primeiros números vai ser 2 ao quadrado, a soma dos três primeiros números vai ser 3 ao quadrado. Então, a gente pensa numa fórmula ali para a soma dos n primeiros números ímpares, que vai ser n ao quadrado. Tendo isso, a gente tem as proposições que nós vamos utilizar o método de demonstração da indução finita para provar. Aqui, a nossa P de n vai ser que a soma dos n primeiros números pares vai ser igual a n vezes n mais 1, que é o sucessor, e aqui a gente vai ter uma outra proposição a demonstrar, que é a soma dos n primeiros números ímpares vai ser igual a n ao quadrado, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos fazer essas demonstrações ali utilizando o método de indução finita. Até mais!